Eu aposto que você não é tão maluco quanto esse francês aí. O cara simplesmente não tem medo de nada. Ele é um acrobata que decidiu testar os seus próprios limites e foi parar nas torres gêmeas do World Trade Center para mostrar ao mundo que o céu não é o limite para ele. Mas antes de eu começar, eu gostaria de dar um aviso importante. Crianças, não façam isso em casa e nem no alto de um prédio, pelo amor de Deus. Agora sim, esse é Philippe Petit. A história dele começa em 1973, na cidade de Paris. Ele é um desses artistas de rua que cativa o público e torna o nosso dia um pouquinho mais feliz por apenas algumas moedas. Mas o que ele faz é contra as leis e por isso ele tá sempre sendo perseguido pela polícia. Obter uma licença não é com ele, até porque ninguém vai permitir que ele faça essas acrobacias perigosas que ele se sujeita a fazer e puta que pariu, o cara é muito bom, meu Deus. Ele tá sempre atento, procurando o lugar perfeito para estender a sua corda. Sua especialidade em andar sobre cabos é algo que atrai muitas pessoas. Um dia, enquanto recolhia dinheiro da sua plateia, uma menina pagou ele com uma balinha. Então, Philip pegou o doce e fez uma apresentação linda com aquele presente inesperado. Mas, pro azar dele, quando ele mordeu o doce, seu dente quebrou. Coitado, teve que parar no dentista. Enquanto esperava, ele vê um jornal e se depara com uma notícia que chama muito a sua atenção. Uma foto daquelas duas torres, que hoje em dia a gente só vê nos livros de história, geralmente sendo derrubadas por aviões. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Mas como estamos falando da década de 70, as torres estavam sendo construídas ainda. E o jornal dizia que quando as torres gêmeas fossem construídas, elas seriam as torres mais altas do mundo. Os olhos de Philip brilham, até que ele teve uma ideia genial. Ele queria estender um cabo entre as torres e atravessar de uma para outra. Ui, só de pensar me dá um arrepio. Philip conta sobre a primeira vez que ele viu um equilibrista na sua vida e como ele se apaixonou por fazer isso. Ele tinha 8 anos e entrou escondido em um espetáculo de circo da cidade. Philip ficou fascinado com a apresentação de alguns dos melhores equilibristas do mundo naquele circo, os chamados Diabos Brancos. Depois que o show acabou, ele continuou olhando admirado para o cabo, se perguntando como alguém poderia se equilibrar naquela coisa comprida, mole e balançante. Lá ele. A curiosidade falou mais alto. Philip amarrou 5 cordas entre 2 árvores e começou a praticar nelas. Com o tempo, ele ganhou confiança e o número de cordas diminuiu, e logo ele estava caminhando em apenas uma só. Mas ainda não estava bom, ele queria muito mais. Então ele entrou no circo escondido durante a noite e tentou andar na corda que era mais no alto. Mas um homem apareceu e gritou para ele descer de lá. Foi assim que eu conheci Rudy Umankowski Sr., o patriarca dos equilibristas da família Diabos Brancos, a quem todos chamavam de Papa Rudy, o dono do circo. Depois de descer a escada, Rudy perseguiu Philip, que, enquanto fugia, conseguiu pegar uns malabares e fazer uma apresentação que impressiona o velho. Rudy vê um futuro nele e o convida para sua casa, falando sobre presença de palco e respeito ao público. Philip, que queria ser equilibrista, não aceita começar se apresentando como um palhaço. Então, Papa Rudy manda ele embora. Que menino abusado. Dá a mão e ele quer o braço. Em casa, Philip se desentende com o pai e mete o pé na estrada para perseguir os seus sonhos. Ele parte em direção ao centro de Paris. Voltando para a fase adulta do nosso protagonista, um dia enquanto estava procurando um local para se apresentar, ele encontra essa cantora chamada Anne, que está se apresentando nas ruas com seu violão. Philip se apresenta na mesma praça que ela e acidentalmente rouba o pequeno público dela. Mais tarde, vendo que fez merda, ele se apresenta a Anne e se defende dizendo que estava apenas tentando compartilhar a plateia. A chuva cai e ele pega um guarda-sol de um quiosque e convida a Anne para tomar uma bebida. Eles chegam a um acordo de não se apresentarem na praça nos dias em que o outro estiver lá. Ela concorda com isso. Philip conta pra Anne sobre seu plano maluco de andar entre as torres gêmeas em um cabo. Os dois compartilham suas histórias e começam a se apaixonar. Anne convida ele para a escola de arte para praticar e consegue uma permissão para ele montar o cabo no pátio. Um dia, o fotógrafo chamado Jean-Louis vê o Philip e pede permissão para tirar uma foto enquanto ele estava fazendo a apresentação. Philip concorda e também conta a ele sobre seu sonho de andar entre as torres gêmeas. O fotógrafo fica impressionado com a sua ambição extraordinária. Philip encontrou um novo amigo e faz de Jean-Louis o seu fotógrafo oficial. Mas o destino deu um aviso para Philip. Enquanto estava falando sobre andar entre as torres, as cordas amarradas às árvores se soltam e Philip cai no chão.
Ainda bem que a queda não foi enquanto atravessava as maiores torres do mundo, imagina o desastre. Philip procura Rudy para aprender mais sobre o equilibrismo e como evitar acidentes. Ele oferece pagar com dinheiro em troca de ensinar tudo o que ele sabe. Papa Rudy aceita a oferta. Philip se torna ajudante dos espetáculos de Rudy. Philip não pode se apresentar, mas depois que o show acaba, ele pratica nas cordas do circo. De repente, Philip perde o equilíbrio e aí Papa Rudy diz algo importante. Não importa o quão perto você sinta que chegou ao extremo, nunca confie ou você perderá o equilíbrio. Rudy se impressionou com o desempenho de Philip e dá a oportunidade dele de se apresentar em um festival em uma pequena cidade. Philip anda sobre um lago, mas as pessoas zombam dele ou simplesmente não se importam com o que ele estava fazendo. Isso faz com que ele perca a concentração e caia na água. Envergonhado por ter fracassado, mas determinado a superar os seus medos, Philip decide ser mais ousado. Com a ajuda de Jean-Louis, ele estende uma corda entre as torres da Catedral de Notre Dame. Ele realiza a caminhada com sucesso diante de muitos turistas, mas o que ele acaba de fazer é ilegal. Ele é capturado pela polícia e autuado como um vândalo pelos jornais franceses. Mas se por um lado ele se deu mal, por outro ele foi capa de jornal em outros países e foi muito elogiado. No mesmo jornal, ele vê uma imagem das Torres Gêmeas e considera que foi um chamado divino. Ele decide viajar para Nova York junto com Anne para ver as torres pessoalmente. Philip fica assustado com a altura das torres e sente que é impossível pendurar um arame lá tão alto. Então ele se infiltra no elevador da construção e chega à plataforma de observação inacabada. Ele caminha uma viga para ter uma ideia de como seria a travessia. Ai, que aflição, sai daí, maluco. Ele volta para a França e começa a projetar seus planos sobre como exatamente poderá realizar o feito. Sua namorada e Jean-Louis concordam em ser seus cúmplices daquela loucura. Philip recorre a Papa Rudy, que indica para ele como instalar os cabos e aconselha a usar um cabo de segurança escondido no traje. Mas Philip é doido e não se discute. Ele rejeita isso, dizendo que ele foi ensinado a não mentir pro público. Só resta agora o Papa Rudy balançar a cabeça feito um calango e concordar. Ele também devolve todo o dinheiro que recebeu de Philip para custear o funeral, viagem. Ele vai morrer, óbvio que ele vai morrer. Philip começa a praticar enquanto seus cúmplices chacoalham a corda para simular os fortes ventos que ele encontrará nas torres. Jean-Louis então apresenta a ele um garoto chamado Jeff, que quer ser cúmplice do plano de Philip também. Jeff é um ótimo matemático e quer ajudar a fazer cálculos importantes para aquela grande conquista. 4 mais 5. 24. Acertou. Jean-Louis também tem uma ideia de como cruzar o arame entre as torres usando arco e flecha. Parece que tudo tá caminhando na direção certa, quando finalmente marcam o dia 6 de agosto de 1974 como a data em que eles vão colocar o plano em ação. Philip voa de volta para Nova York com a equipe e aprende mais sobre o prédio. Ele visita as torres com diferentes disfarces todos os dias em busca de mais informações que podem ser úteis. Para isso, ele se disfarça de repórter, fazendo perguntas diretamente às pessoas responsáveis pela construção. Um dia, disfarçado de arquiteto, Philip pisa em um prego que machuca o seu pé, mas mesmo usando muletas, ele não desiste do plano. Em um elevador, um homem reconhece ele. Sim, o equilibrista francês que atravessou as torres de Notre Dame. O homem se apresenta como Barry e diz que trabalha na Torre Norte. Sabendo o quanto ele pode ser útil, Philip convida ele para jantar e conta tudo sobre o seu plano. Barry concorda em ajudar ele a obter um acesso à cobertura da Torre Norte, que é uma dessas torres. Com a maior parte do plano resolvida, Philip e sua equipe conseguem radiocomunicadores com uma pessoa chamada Jean-Pierre, Albert e David, os novos cúmplices de Philip. Com toda a equipe reunida e depois de muitas semanas de ensaio, Philip tenta dormir antes daquele grande dia, mas ele não consegue pregar os olhos. Não pude pregar os olhos. Mas isso é porque tem o nariz no meio. Ele levanta da cama e começa a mexer na caixa que usaram para transportar as cordas. Chegou o momento. Jean-Louis e os outros entram na Torre Norte fingindo que são arquitetos. Philip se despede de Anne e entra em uma van de entrega com o resto de seus cúmplices. Para entrar na Torre Sul disfarçados de entregadores, eles têm que esperar o dia todo. Atrasados, eles pegam um elevador que leva até o andar 110. Enquanto descarregam os cabos, eles ouvem os seguranças se aproximando. David imediatamente foge com medo de ser preso. Philip e Jeff se escondem embaixo de uma lona. Pro azar de Jeff, que tem medo de altura, eles estão bem ao lado de um buraco de elevador. Eles esperam por longas horas até que o guarda vá embora. Eles saem da lona e levam os cabos para o último andar. Eles sinalizam para Jean-Louis na outra torre e ele dispara a flecha, mas tá escuro e Philip não consegue encontrar a corda. Ele tira as roupas para tentar sentir a corda. Finalmente ele vê a flecha pendurada na borda do edifício. Antes que a
flecha caia no chão, Philip consegue prosseguir com o plano. Eles começam a estender os cabos entre as torres sul e norte. O sol já estava quase desaparecendo e eles ainda não tinham terminado de ajustar os cabos. Albert, na torre norte, desiste com medo de ser pego. Jean-Louis diz que Albert trouxe uma câmera e planeja vender fotos de tudo o que eles têm feito. Philip ainda tem esperança de que possa terminar antes do amanhecer e continua trabalhando ao lado dele. Annie e Jean-Pierre observam os cabos lá de baixo na rua. Finalmente, eles terminam de configurar os cabos. Um homem aparece na cobertura e olha os cabos. Philip segura um pedaço de ferro e consegue intimidar o homem, que vai embora sem perguntar nada. Com tudo pronto, Philip começa a trocar suas roupas. Ele começa a vestir os trajes especiais para sua acrobacia. Mas uma parte do seu traje cai e ele se desespera. Mesmo assim, ele decide fazer a melhor apresentação, mesmo sem aquela peça de roupa. Jeff o abraça e o encoraja, fazendo Philip ficar ainda mais confiante. Ele pega a barra de equilíbrio e dá o primeiro passo. Cada passo que ele dá, ele está mais perto de realizar o seu sonho. Seus amigos o observam lá de baixo e Annie começa a chamar a atenção de todos que passam pela rua. Assim, Philip chega à torre norte e completa a manobra, e enquanto a plateia lá embaixo aplaude freneticamente, mas ele ainda não está satisfeito. Como diz o ditado, tudo que vai volta. Então, ele decide caminhar de volta para a Torre Sul. Philip tá tão cheio de confiança que ele se ajoelha. Sem medo, quando tá prestes a chegar na Torre Sul, os dois policiais aparecem pronto para prender ele, mas Philip decide se virar com toda a pose e classe para voltar para outra torre. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Enquanto caminha de volta para a Torre Norte, decide quebrar a regra e olha para baixo. Assim, ele consegue ver toda a sua plateia. Logo adiante, os policiais fecham o cerco nas duas torres. Philip ignora a presença deles e começa a dar passos para frente para trás no cabo. Os policiais tentam convencer ele a descer do cabo, mas Philip não sente que é hora de parar a sua apresentação. Até mesmo os policiais estão surpresos com o que eles estão vendo. Philip se deita na corda e faz um monte de acrobacia perigosa. Um helicóptero aparece para resgatar ele. Depois de muitas voltas, ele só para porque o céu se fecha e uma tempestade está por vir. Então ele volta para a Torre Sul e finalmente decide parar a sua performance. Ele desce do cabo e se entrega tranquilamente à polícia. A enorme multidão que o observava aplaude a sua façanha. Até eu aqui, né? Porque, caraca, o cara não morreu. Como assim? Você não morreu? Quando desce do prédio, ele é aplaudido pelos trabalhadores da construção e até mesmo os policiais que estão prendendo ele. Eles estão impressionados com o que ele acabou de fazer. A notícia se espalha internacionalmente e chega a Papa Rudy, que fica emocionado com a façanha que Philip conquistou. Depois, descobrimos que um juiz arquivou o processo de crime contra Philip. Mas se ele quiser fazer aquilo de novo, só poderá ser no Central Park, para uma plateia infantil, e não pode ser a mais de 1 metro do chão. Philip comemora com seus amigos e agradece por acreditarem nele e nunca desistirem do seu sonho. Jean-Louis e Jeff retornaram à França pouco depois. E Annie também precisou voltar para perseguir os próprios sonhos, né? Philip, por outro lado, decidiu ficar em Nova York, já que não tinha raízes e nem família. Por sua incrível conquista, ele recebeu um passe especial para visitar a plataforma de observação da torre quando ele quisesse. Ele comenta que visitou muitas vezes aquela plataforma e ficou ali para relembrar sua incrível conquista. Enquanto mostra seu passe especial, podemos ver as torres ao fundo enquanto o Philip vai embora da entrevista. Esse foi o recap do filme de 2015 chamado A Travessia. E a sua nota, hein? Comenta aí embaixo sua nota, vacilão. A minha é, 9, mano. Eu achei muito massa esse filme, muito massa. Mas calma, eu ainda tenho uma coisa muito importante para falar para você. Há cerca de 1 ano e meio atrás, eu lembro que eu nunca tinha editado um vídeo na minha vida, e cerca de 1 semana depois eu decidi aprender a editar para criar esse canal aqui que você viu o vídeo agora. Minha edição não era das melhores, mas funcionou, como você pode ver. Eu trabalhava na praia colocando guarda-sol para as pessoas e uns 3 meses depois eu tinha recebido meu primeiro salário do YouTube. Foi exatamente R$2.476,05. Minha vida mudou nesse momento. E aí você se pergunta, tá, mas o que isso tem a ver comigo, Henrique? Há algum tempo atrás, nós fizemos uma enquete lá na comunidade e o maior interesse de vocês foi em edição de vídeo. Então eu e toda a nossa equipe decidimos juntar todo o nosso conhecimento e decidimos te ajudar. Muitos nos elogiam diariamente e isso é fruto de um trabalho bem feito em equipe. Vamos te ensinar a edição de vídeo do absoluto zero até você conseguir viver de edição de vídeo, ganhar uma boa grana e trabalhar do lugar que você quiser. Você vai aprender mesmo que você seja um completo iniciante e te falar a real, você pode ter resultados muito rápidos, assim como eu tive. Se você ficou interessado, entra na lista de espera que vai estar disponível aí no primeiro comentário fixado. E assiste esse vídeo aqui também que tá muito massa. Te vejo lá.